R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Hashtag para você participar conosco. O primeiro assunto do Linha de Passe que está começando agora é o Flamengo. Depois das manchetes, a vitória do Flamengo contra a LDU. O Flamengo jogou 2 vezes fora de casa contra os adversários mais complicados e conseguiu 2 vitórias, venceu na Argentina, venceu hoje na altitude, fez 3-2 na LDU. Né, Paulo Calçade? Depois de um primeiro tempo que foi uma aula primoroso, o Flamengo abre 2-0. Aí se desencontra na segunda etapa. Impressionante como a LDU rapidamente empata o jogo e faz pressão em busca da virada, mas no final, com a qualidade dos jogadores que tem, o Flamengo consegue um pênalti no Arrascaeta, gol do Gabigol, que tem um incrível aproveitamento em cobranças de pênaltis também, e o Flamengo consegue essa vitória dificílima na altitude. Paulo? O segundo tempo foi um segundo tempo que pesou para o Flamengo, né? E a primeira etapa, o Flamengo ele atuou dentro da desorganização da LDU, né? A LDU muito espaçada, a LDU com muitos buracos na equipe e o Flamengo com a sua qualidade no toque, né? Nas triangulações, nos toques de primeira, como a gente está vendo, né? Como joga fácil, quer dizer, toca e o movimento. O movimento é fundamental para jogadores deste nível, desta capacidade técnica, e dificulta muito para o adversário. Aí o Flamengo foi para dentro da LDU e foi cruel no primeiro tempo em que ele suportou. Segunda etapa teve a mudança tática de uma LDU que melhorou a sua condição no centro do campo e no ataque, com 2 alterações, e um Flamengo aí com a vantagem 2-0 ficou um tanto acuado e acabou tomando 2 gols. E você percebia, assim, a gente tem que tomar cuidado para não colocar tudo na conta da altitude, mas também para não desconsiderar a altitude. Só o jogador que está dentro do campo sabe o peso que ele está sentindo e o que aquilo está trazendo para ele. É muito fácil a gente aqui, né, falar do sacrifício do outro que está a quase 3 mil metros de altitude, tem que correr e jogar bem. Então, a impressão que se tem é que o Flamengo, além de uma questão do jogo, relativa ao jogo, da parte tática, sofreu muito, porque perdeu muito ritmo e sua condição física. E aí veio o pênalti, também fruto dessa qualidade do Flamengo, e o Gabigol fez 3-2. Paulo, em mais um enorme resultado para este início de Libertadores cheio de pontos que tem o Flamengo, e isso é fundamental. E Gabigol brilhando de novo, né, Vitor Birner? É um jogador decisivo, é um jogador que a torcida conta. Essa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, o torcedor da equipe sabe que vem acontecendo muitas vezes e é uma coisa que precisa da atenção da torcida. O resultado hoje para mim foi gigantesco, não é fácil ganhar da LDU ali, o Flamengo não ganhou de qualquer equipe. Eu acho que o primeiro tempo, como disse o Calçade, foi primoroso, porque quando você joga na altitude, a melhor estratégia, na minha forma de ver, é você manter a bola. Tire a velocidade do jogo, porque o outro time vai querer impor correria, vai querer tornar o jogo mais dinâmico. E o Flamengo conseguiu não só manter a posse de bola, como com muita facilidade envolver o meio-campo esvaziado da LDU. E aí a gente viu um gol trabalhado, né? Uma chance desperdiçada
que o Bruno Henrique escapa no contra-ataque pela direita, podia servir o Gabigol, e um golaço do Bruno Henrique, numa atuação no primeiro tempo, vale citar, de alto nível de Everton Ribeiro, que há algum tempo não jogava bem. Ou seja, o Bruno Henrique fez um bom jogo no primeiro tempo, o Everton Ribeiro fez um jogo muito bom no primeiro tempo, o Gabigol fez o jogo inteiro muito bom, o Arrascaeta foi bem. Quando esses 4 jogam em nível alto, fica muito difícil parar o Flamengo. Mas no segundo tempo o time parou de fazer a saída de bola, parou de segurar a bola no meio de campo, ele deu recheio ao meio de campo e aí conseguiu impor a correria. E aí o Flamengo sucumbiu, cedeu 2 gols e o pênalti indiscutível, cobrado com maestria pelo Gabigol, é um pênalti tolo. Tá? É um pênalti que, por mais o lance seja perigoso no Arrascaeta, não vai ser tão perigoso quanto o pênalti. O jogador da LDU erra naquela jogada. O Flamengo não jogou no segundo tempo. Então, eu tenho muito a elogiar o resultado do Flamengo, a liderança. Ninguém vai tirar essa liderança do Flamengo, vai terminar como líder da chave e, se for bem, quem sabe consiga até os 18 pontos. Né? O resultado é gigante, é grande. O primeiro tempo foi espetacular e o segundo tempo merece críticas. Eu acho que o torcedor do Flamengo vê com muito bons olhos o resultado, mas também se preocupa um pouco quando vê essa queda de rendimento que já tinha acontecido em outras partidas na segunda etapa. Atribuir a queda de rendimento, André, só à altitude e excesso de jogos é um exagero? Eu acho que é, Paulo. Novamente, boa noite a você e aos amigos, porque as coisas não podem ser explicadas por uma razão só. É muito difícil a gente encontrar um motivo específico que nos faça entender o que aconteceu durante esse segundo tempo. E eu acho que, de uma maneira mais razoável, a gente pode entrar num acordo aqui, mesmo que isso não seja necessário, que é a conjunção de todos esses fatores. Bom, você tem um time que não é um time qualquer, como disse o Vitor, que não está acostumado a ser superado como foi no primeiro tempo no seu estádio em jogos da Copa Libertadores. A atuação do Flamengo no primeiro tempo foi qualquer coisa de espetacular, não só pelo placar de 2-0, que poderia ser maior, mas a LDU não está habituada a sofrer assim uma imposição técnica desse tamanho. E o que se espera que um time como esse faça no seu estádio, num jogo de Copa Libertadores, perdendo por 2-0? Que tente algo, que seu técnico mexa na estrutura da equipe, que jogadores sofram um chacoalhão no intervalo e mudem a postura. Exatamente foi tudo isso que aconteceu. Eu creio que, mesmo que não seja uma ordem da comissão técnica do Flamengo de recuar alguns metros ou recuar na maneira de enxergar o jogo em relação ao que se fez no primeiro tempo, mas com a vantagem por 2-0, na altitude, sabendo que se trata de um jogo que, se o Flamengo fizer mais um gol, as coisas se decidem muito provavelmente, eu creio que a equipe do Flamengo, do ponto de vista coletivo, aceitou um pouco o avanço da LDU. E de repente o jogo estava 2-2 e poderia estar 3-2 para o time equatoriano. Aí o Flamengo acorda, de uma maneira inteligente, passa a ficar um pouco mais com a bola, cria perigo quase sempre, né, depois da metade do segundo tempo, e num pênalti absolutamente inexplicável, porque, primeiro, o Arrascaeta não tinha o controle da bola, segundo, o jogador se atira, o jogador equatoriano se atira e atropela o Arrascaeta dentro da área. Gabriel empatou com o Zico, né, em número de gols pela Copa Libertadores da América. Com 16. Com a cobrança desse penal. E o Flamengo vence por 3-2 de novo, assim como tinha sido por 3-2 também a vitória sobre o Vélez na Argentina, conquistando, assim como aquele resultado na Argentina, um placar que não é todo mundo que consegue. O primeiro tempo, de encher os olhos. O segundo tempo, dá para entender. Embora eu acho que o que se juntou a esse pacote nos 45 minutos finais foi a tentativa da LDU de se impor, uma aceitação do Flamengo dessa dinâmica de jogo, que causa arrependimentos quase sempre, e a altitude por cima de tudo isso. Porque ao final da partida dava para perceber os jogadores do Flamengo exaustos, estirados em campo, e os da LDU não. E é o normal, por uma questão da natureza. É assim que acontece.
Pedro, nós estamos aqui e temos de analisar todos esses pontos que envolveram o jogo, que envolvem a campanha do Flamengo, que envolvem essa nova temporada do Flamengo. Mas assim, a análise fria à parte é o Flamengo terminando o primeiro momento da fase de grupos da Libertadores, tendo enfrentado seus dois principais adversários fora de casa e com 100% de aproveitamento. Isso é grande demais também, né, Pedro? É ótimo você falar isso, né, Paulo? Acho que o Vitor, Calçade e o André já destrincharam boa parte do que eu também assisti. Acho que assistimos ao mesmo jogo, e o fã de esporte que acompanhou também. E é hora também da gente ressaltar, porque é muito grande. O Flamengo nunca tinha vencido em Quito, na Libertadores. O Flamengo nunca tinha conseguido 3 vitórias em sequência em um início de Libertadores. O Flamengo, em outras situações, talvez em uma partida como essa de hoje, onde deixa cair o ritmo no segundo tempo, fosse facilmente batido pelo adversário. Conseguiu até, após uma primeira metade de segundo tempo muito abaixo, preocupante, atuação ruim, fraca, e eu estou com o André, não atribuo somente a altitude, acho que tem muito do que a gente debateu na semana passada sobre a intensidade. Esse time inteiro no jogo, esse time com as boas atuações de Gabriel, de Bruno, de Arrascaeta, de Everton, hoje até sem o Gerson, mas inteiro, intensos 90 minutos, ele é muito difícil de ser batido no continente, no Brasil e no continente. Só que mais uma vez a gente... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.